dúvidas bíblicas, ensinamento certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristaminas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Cristaminas e você também que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook Bispo Paulo Henrique e também pela fanpage Comunidade Cristaminas. E hoje estamos iniciando o programa Cajado na Moleira. E hoje iremos continuar com o debate da semana passada, que o tema era dízimos, ofertas, sacrifícios e votos nas igrejas. É lícito? Não é lícito? O que a Bíblia diz? E já manda sua opinião, a sua dúvida pelo WhatsApp 61982618379. E também pelo Facebook, você que está nos acompanhando, deixa aí nos comentários, compartilha também esse vídeo, tá? E esse debate que estará fazendo hoje é o Bispo Paulo Henrique e o Pastor Antônio Damásio. Boa noite, Bispo Paulo Henrique. Boa noite, Pastor Antônio. Boa noite, Pastora Valéria. Boa noite, Pastor Antônio. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Cristaminas de todo o planeta Terra, pessoas que estão nos ouvindo de vários países do mundo agora. Essa é a vantagem da rádio pelo aplicativo, né? Que qualquer lugar onde a pessoa tem um sinal de internet, ela consegue ouvir a programação, tanto ao vivo quanto a programação gravada. E também uma boa noite especial para você que nos assiste pela live do Facebook. Esse tema, nós começamos a debater sobre ele na segunda-feira da semana passada, no programa Cajado na Moleira, e tivemos ali tempo propício para falarmos dos dízimos. Inclusive, eu gostaria muito de sugerir a você, amigo, ouvinte da Rádio Cristaminas e também amigo do Facebook, que assista o vídeo anterior, o vídeo que deu início a esse debate, que falou sobre os dízimos. Se é lícito uma pessoa ser dizimista, se não é lícito, se está na Bíblia, se não está na Bíblia, para que você possa esclarecer as suas dúvidas. Esse programa está no Facebook, mas é mais difícil encontrar pelo Facebook, né? Essa pessoa pode estar assistindo pela página da igreja, né? ccminas.org.br. Lá ela encontra esse programa. Esse e todos os outros, né? E todos os outros, né? Que já foram aqui debatidos. Lá na página ccminas.org.br. No canal do YouTube. E no canal do YouTube também. Comunidade Cristaminas. Você pode procurar lá que você vai achar o programa anterior também. E aí você vai ver sobre os dízimos. O que é que a Bíblia fala, o que é que diz. Na Rádio Cristaminas também, algumas vezes tem um reprise, né? Mas hoje nós vamos debater aqui um pouco sobre ofertas, sacrifícios, votos. É lícito o que a Bíblia diz a respeito? Você tem dúvidas? Participe conosco enviando sua pergunta, enviando sua dúvida, enviando seu comentário. Enfim, nós estamos aqui, além do que essa mesa ela não seria o ideal, né? Deveria ser redonda, apesar do que, né, melhor dizendo, apesar do que essa mesa aqui é quadrada, mas aqui o nosso objetivo, a nossa intenção não é impor nada, é formarmos juntos uma opinião e chegarmos à ideia mais plausível dentro da palavra de Deus. Boa noite, Pastor Antônio, e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Bispo Paulo Henrique. Boa noite, Pastora Valéria. E esse é o nosso intuito, né, Bispo? É pegar um respaldo bíblico, né? Teve até uma pessoa que no vídeo anterior fez um comentário como se nós estivéssemos tentando confundir a cabeça do povo, né? Que eles estão falando ali isso, e falou até assim, cuidado o programa Cajado na Moleira, porque aquele que não ajunta espalha, né? A pessoa ela tem que entender o seguinte: primeira coisa,
A gente está fazendo esse estudo com respaldo bíblico. Se você lê a Bíblia, se você vê que aquilo que a gente está falando é errado, não pode até parar de assistir o vídeo, né? Porque o nosso intuito aqui não é emitir a opinião do Bispo Paulo, nem a opinião do Antônio, da Valéria. Nós estamos vendo aqui o que está escrito na Bíblia Sagrada, né? O que infelizmente acontece é que a gente tem visto que a cultura do medo tem sido utilizada nas igrejas, né? Infelizmente é isso, né? A pessoa às vezes ela não quer aceitar a verdade, mas essa é a verdade, né? As pessoas têm utilizado essa situação de ou você está dando para Deus ou você vai ter que dar para o diabo, né? Eu mesmo já presenciei cultos em denominações que eu já passei que o pastor ele não tinha um argumento no culto, ele fazia uma oração forte até que o demônio manifestasse, para usar aquela manifestação, para usar as palavras do demônio como argumento, né, até mesmo para passar um propósito no culto, né? Então às vezes a pessoa ela faz um comentário, mas ela não analisa o que nós estamos falando, né? É necessário que a pessoa ela acompanhe a Bíblia conosco, e se você vê que a gente está falando algo fora da Bíblia, ele comenta, mas com respaldo bíblico, fundamentado, né? Com o versículo, o capítulo desmentindo a gente. Mas só opinião por opinião, a gente não está aqui só emitindo a nossa opinião, nós estamos aqui indo no respaldo bíblico. É verdade, é profundo isso aí que o pastor falou, e esse comentário aí, eu tenho até que ver esse comentário depois aí, porque é muito infeliz, né? E essa palavra cuidado, cajado na moleira, é o que? É uma ameaça? Seria isso? Seria uma ameaça? É o que? Eu não entendi, é o que? É uma ameaça? Será que é da mesma forma que se ameaça dentro da igreja também, o medo? Na verdade, eu entendi essa fala da pessoa que comentou como se, ao mesmo tempo que ele não quer que a gente fale, ele coloca essa situação de como a gente tivesse, através do nosso programa, trazendo dúvida aos corações da pessoa, confundindo a cabeça das pessoas. E desde quando a verdade confunde alguma coisa? A verdade liberta. João 8,32. O que confunde a cabeça das pessoas é a mentira. É a mentira. Né? Então a gente vê que infelizmente a pessoa... Mas aí entra um detalhe importante, pastor Antônio, amigos do Facebook, amigos da Rádio Cristã Minas. Essa semana uma pessoa comentou comigo na igreja, um empresário e tal, sobre o fato dele querer trabalhar sério, com honestidade, emitindo nota fiscal, trabalhar com sinceridade com o cliente, não agir errado como muitos comércios agem, enfim, visando benefício próprio. E ele disse que a luta tem sido muito grande, porque aqueles que trabalham errado, as pessoas têm ido até o que trabalha errado, preferem ir na onde se trabalha errado. E eu respondi para ele assim, porque ele fez um comentário comigo, ele até disse assim: é igual o senhor aqui, bispo, o senhor está aqui tentando trabalhar certo, mostrando na Bíblia, ensinando a palavra de Deus, e a gente não vê a mesma quantidade de pessoas que a gente vê em outros lugares, aonde se vive uma mentira, aonde se ensina heresias, coisas erradas, coisas antibíblicas. A gente não tem visto a mesma quantidade de pessoas aqui como a gente vê lá. Aí eu falo, igual na minha empresa, a gente não vê a mesma quantidade de clientes que a gente vê no lugar que trabalha errado. Eu disse para ele assim: me perdoe, você que é brasileiro, que eu também sou. Você que é brasileiro, que eu também sou. Sou brasileiro, graças a Deus por isso, feliz por isso, porque não ia. E eu defendo esse país. Eu digo sempre que alguém fala para mim que quer ir embora para fora do país, eu sempre digo: não há lugar melhor no mundo do que o Brasil. O problema é que está uma bagunça. Está uma bagunça política, uma bagunça administrativa, mas não há lugar melhor no mundo do que o Brasil. Mas eu disse para ele assim: eu sou brasileiro, eu disse, infelizmente, o brasileiro, ele foi culturizado para gostar de viver o engano. O brasileiro gosta do engano, ele gosta de ser enganado. O brasileiro gosta
de ser enganado. Tanto é que o país no mundo, que é recorde em audiência de novela, é que país? É o Brasil. É o Brasil. E o que é a novela? A novela é um engano. Tudo na novela é uma mentira. Ali é o personagem fulano de tal fazendo o papel de ciclano. Então quer dizer que é o quê? É uma mentira. Aquilo não é a vida dele, aquilo é a vida do personagem. E o brasileiro fica lá assistindo e tomando as dores. E quando acontece alguma coisa, ele quer que o personagem morra, ele quer que o outro caia da ponte. E se veste igual a atriz principal. E isso, vira moda, né? A atriz principal lá lança moda, é o brinco novo, é o cabelo diferente, e todo mundo vai na onda. E isso acontece de uma forma mais intensa no Brasil. Significa o quê? O brasileiro foi culturizado para ser enganado, pastor Antônio. É por isso que quando a gente começa a ver a verdade, aquele que já está enraizado nele, a cultura do engano, ele logo se manifesta. Logo se manifesta. Porque aquilo que o senhor falou aqui é muito profundo. Se a pessoa acha ou entende que aquilo que nós estamos falando dentro da Bíblia não está correto, então que ela possa contestar dentro da Bíblia de uma forma contextualizada, não com versículos isolados, porque versículo isolado só leva a pessoa para o buraco, só leva a pessoa para o abismo. Só tem gente que usa a palavra de Deus, versículos isolados, e engana os outros, e perverte tudo, não com versículos isolados, mas de uma forma contextualizada. Se a pessoa não estiver aqui de acordo com o debate, ela quiser ali acrescentar o conhecimento dela de uma forma contextualizada, o espaço está aberto. A ideia do programa Cajado na Muleira não é formar uma opinião do Ministério da Comunidade Cristã Minas, não, é aprendermos uns com os outros, com essa pessoa que está ouvindo pela rádio, com essa que está assistindo pelo Facebook, com essa que vai assistir pelo YouTube e tal, e nós aqui, para que nós possamos nos tornar cada dia mais sábios no conhecimento das coisas de Deus. O que a palavra de Deus diz lá no livro do profeta Jeremias? Não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Então, é isso que nós fazemos no programa Cajado na Muleira. Nós procuramos aqui conhecer a Deus, e conhecer a Deus é conhecer o que? A palavra de Deus, é conhecer a Bíblia. Eu fiz uma pergunta esses dias na igreja, eu perguntei assim, quem aqui já leu a Bíblia toda? 2 pessoas levantou a mão. 2 pessoas levantou a mão. Que tipo de crente a gente é? Que tipo de cristão a gente é? Que tipo de pessoa, de servo de Deus que a gente é? Servo de Deus que só lê o livro de... Não é nem o livro de Salmos. São alguns salmos isolados? É o 27, é o 40, 23, 91. Não, irmão, não. Eu tenho que conhecer a Bíblia no seu contexto. Eu tenho que contextualizar a Bíblia Sagrada para que eu possa compreender. Eu creio que esse debate de hoje vai ser muito produtivo, e essa pessoa que está conosco ao vivo já vai convidando pessoas para assistir, porque agora eu já esquentei aqui, acho que é porque eu comi as castanhas do Pará antes ali, estou até começando a suar aqui a paz. Então nós já estamos aqui na pilha total para a gente poder falar sobre essas questões. E já tem gente participando desde semana passada, tem gente participando aí agora também. Pode colocar as participações, e tem o WhatsApp, né? Você quiser participar pelo WhatsApp, é o 61, né? 98261-8379. 98261-8379. É o contato do WhatsApp para você participar ao vivo conosco. Pode ser áudio, pode ser texto, e também pode participar pelo Facebook. Vamos ouvir participações, já vamos começar aqui o debate. Fique conosco ao vivo, compartilhe agora essa transmissão, convide pessoas para ouvir, que hoje o negócio vai pegar fogo aqui. Está conosco ao vivo pelo Facebook a Claudilene Alves de Souza,
Alice Machado, Solange Reis, Isaura Maria Cunha, Pastor Douglas Missionário Marcelo. E vamos já começar com a pergunta da semana passada, né? Que é a Tânia das Graças e também a Valdira Lima. Né? A Tânia pergunta o seguinte: eu gostaria de saber, Bispo Paulo, propósito é certo ou errado? E qual a finalidade ou sentido de fazer o propósito? E a pergunta da Valdira Lima é: em determinadas denominações, em toda reunião tem um voto diferente. Eu nunca concordei com essa prática. Isso é bíblico? Falei que hoje o negócio vai pegar fogo. Convida pessoas para assistir aí, que o negócio aqui hoje vai sentar. Antes de entrar na Dona Tânia e da Dona Valdira aí as perguntas, eu quero entrar aqui na questão das ofertas, né? Porque pela sequência lá do nosso debate, era dízimos, depois ofertas. As ofertas são muito fáceis de entender, até porque nós temos o hábito de usar essa palavra oferta. Eu tenho aqui minha Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, você pode acompanhar conosco. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Versículo 6. Olha o que diz: a sementeira e a colheita. A sementeira e a colheita. Isso está dentro do capítulo 9, onde as instruções de Paulo em referência à grande coleta, né? Então Paulo diz assim no versículo 6: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Agora o versículo 7, falando das ofertas, versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 9: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha que interessante isso aqui, pastor Antônio. Primeiro de tudo, Paulo disse assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O coração seria o pensamento da pessoa. Cada pessoa, ela deve contribuir segundo tiver proposto no pensamento dela, não é no pensamento do outro. Não é porque o outro está falando que ela tem que dar R$300, R$500, R$900, R$1.000, R$5.000, R$20.000 de oferta que ela tem que dar. Oferta não é isso. Oferta é aquilo que está proposto no coração da pessoa. Por exemplo, às vezes ela foi num culto numa igreja e no coração dela não está proposto em dar nada. E aí ela é obrigada a dar então? Claro que não, né? Porque não. está escrito que Deus abençoa, né, aquele que dá com alegria. Pois é. Então, primeiro tem que estar proposto no coração da pessoa. Naquele momento da oferta, tal, que o pastor falar, que o bispo falar, que o padre falar, seja quem for. Gente, quem vai apresentar a sua oferta agora e tal, pega a sua melhor oferta e tal, enfim. Pronto, senti no meu coração, quero apresentar uma oferta hoje. A minha oferta, vou apresentar esse valor de oferta. Eu propus no meu coração. Aí a pessoa vai lá e entrega a oferta. Porém, a Bíblia está dizendo que não com tristeza. Então não pode ser com tristeza. Está na hora da oferta. Hoje, eu não podia dar esse dinheiro, mas eu vou dar. Porque se eu não der, Deus não vai me abençoar. Então o que as pessoas vão pensar? Está todo mundo indo lá dar oferta e eu aqui fico parado. As pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu sou miserável. Ninguém tem que achar nada. Você não propôs no coração. Talvez a pessoa seja miserável, mas talvez não seja. Entre a pessoa e Deus, né? Sim. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Com a oferta, com o que ela vai dar, ou se ela não vai dar, isso é uma relação dela com Deus. Verdade. E a Bíblia fala que não é com tristeza. Então você nem sentir, você não tem que ficar preocupado com ninguém. E nem ou por necessidade. Quer dizer o que? A oferta não pode ser um objeto de barganha.
Ah, porque eu estou precisando pagar uma conta amanhã de R$1.000, então eu estou aqui com R$50 no bolso. Eu vou dar essa oferta de 50, porque eu tenho certeza que Deus vai me dar os 1.000 amanhã para me pagar aquela conta. Aqui já está entrando essa questão de necessidade. A oferta também não pode ser por necessidade, não pode ser por uma espécie de barganha. Você até pode crer que Deus vai lhe abençoar e vai dar condição de pagar aquela conta, mas não é porque você está dando a oferta que você vai receber aquela condição. Não é nesse pensamento. O pensamento da oferta é um pensamento de quê? De gratidão. Poxa, eu estou na igreja, recebi uma palavra de Deus, uma palavra que acalmou meu coração. Poxa, o pastor me atendeu, me deu atenção. Poxa, o pastor se preocupa comigo. Poxa, a igreja é uma casa para mim. Eu me sinto bem, eu tenho prazer. Mas quando eu venho para a igreja, eu vejo que o pastor gasta o som, a energia, ele liga a luz, tem uma cadeira para me sentar, a igreja é alugada. Poxa, eu usei um copo para beber uma água. Olha só, o meu reconhecimento, tá vendo? Poxa, eu fui no banheiro, o banheiro estava limpinho, então usou ali um produto para lavar o banheiro, usei o papel do banheiro. Poxa, então eu vou apresentar uma oferta com alegria para ajudar nas despesas da igreja. Deus conhece as suas necessidades, Deus conhece as minhas necessidades. Então, quando eu faço dessa forma, aí a bênção de Deus vem, pastor. Com certeza, né, bispo? E isso é uma coisa que tem se tornado comum, né, nas instituições, né? A pessoa, ela dá aquela oferta já pensando, ó, Deus, o senhor tem que fazer, porque o senhor sabe que eu não posso dar, né? Então, sai totalmente do contexto aqui, né? E é interessante a gente notar que é uma coisa entre a pessoa e Deus, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, no livro de Atos, que fala sobre, né, Ananias e Safira, que é Atos capítulo 5, né? Antes, um pouco antes, versículos antes, no versículo 36, fala sobre a oferta de Barnabé, né? Fala aqui, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí depois fala sobre a oferta de Ananias e Safira. Mas olha que interessante, se a gente for meditar aqui, vamos imaginar a situação. A gente imagina que estava num culto, aí Barnabé foi, pegou todo aquele dinheiro, e a gente pode até imaginar que as pessoas deviam falar assim, nossa, esse Barnabé é de Deus mesmo, você viu que ele vendeu tudo e está colocando dinheiro ali, né? Aí se a gente imaginar assim, a gente pode imaginar o seguinte, que Ananias e Safira quiseram fazer a mesma coisa, porque eles viram Barnabé fazendo. Eles viram que as pessoas estavam até elogiando Barnabé pelo feito dele, aí eles falaram, nossa, nós vamos fazer isso também? As pessoas vão ver como é que a gente é de Deus, né? Vamos fazer isso também? Aí a mulher concordou, e na hora que eles venderam mesmo a propriedade e viram o dinheiro, eles decidiram, não, peraí, muito dinheiro isso aqui, a gente vai dar isso tudo, né? Então a gente vê o seguinte, que a oferta, além de ser uma coisa entre a pessoa e Deus, a pessoa não deve se mover pela opinião dos outros, o que eles vão achar, não vão achar. Ah, a minha oferta é pouca, mas é para Deus. É muito, mas é para Deus. A pessoa ela tem que ter esse intuito, esse pensamento, essa certeza no coração dela, né? Não é porque o fulano que estava aqui do meu lado deu a oferta de tantos mil. Eu vou dar só uma moedinha, eu vou dar só R$1. Não, você dá o que tiver proposto no seu coração. E Deus ele vai te abençoar por ele ver a sinceridade e ver a alegria no seu coração. Tem até um ditado que diz que galinha que acompanha pato morre afogada. Tem gente dentro das igrejas, empresário, comerciante, ficando na miséria, porque está indo nessa onda aí, pastor. Ao invés dela preocupar com a vida dela e entender que a oferta é uma coisa pessoal dela para com Deus, ela quer ficar se comparando com o irmão do lado. Porque o irmão, às vezes o irmão é dono de uma frota de ônibus. O irmão é dono de uma linha de ônibus interestaduais. E ela talvez é dona de uma casa, de uma oficina mecânica.
É até um Não estou me comerciante desfazendo, autônomo, não estou né? me desfazendo da oficina mecânica. Existem grandes centros automotivos. Eu estou dizendo ali uma pequena empresa, uma oficina mecânica que está começando, que só tem ele que trabalha ali, um ajudante. É lógico, pastor Antônio, é evidente que a condição lá do dono da frota de ônibus vai ser diferente da dele. Ele não tem que querer se comparar ao outro, ele não tem que fazer para se igualar ao outro, para se amostrar com o outro. Mas eu entendo às vezes a pessoa, sabe por quê, pastor Antônio? Que eu até entendo por que as pessoas até têm essa atitude, porque infelizmente se tornou um hábito dentro das instituições religiosas, muitas das vezes, principalmente nas evangélicas, se valorizar mais a pessoa que mais oferta dá na igreja. Tipo assim, quem é que está precisando de uma visita? É o dono da frota de ônibus, o João, e também tem o José, dono da oficina mecânica ali do bairro ali tal. Aí, normalmente, se tem priorizado quem? O João, porque o João é dono da frota de ônibus, o João é que mais ajuda na igreja, que mais dá oferta, é o que mais contribui. Não, se tiver que alguém ficar chateado aqui, que fique o José, o João não. Então esse tipo de situação de atitude do pastor é o que às vezes leva o José, que é o dono da oficina mecânica, a tentar se igualar ao João e se quebrar. Vai quebrar a empresa dele, vai quebrar a firma dele, vai destruir a vida dele, e ainda que ele dê o mesmo valor que o João, ele não vai ser abençoado, porque ele não propôs no coração aquela oferta. Ele fez para se parecer com o João, ele fez para se igualar com o João. Não foi uma oferta de amor, de alegria, não foi uma oferta de competição. Ele não vai ser abençoado, né? Foi aquela coisa natural de amor a Deus, né? Não, ele fez para se igualar. Mas aí, como eu estou dizendo, tem essa questão dessa angústia, desse desespero, e que é também antibíblico. A atitude do pastor que age assim, do pregador, do bispo que age assim, é antibíblico, porque Jesus disse, a Bíblia ensinou, né? A Bíblia ensinou que a prioridade na igreja não pode ser nem de um nem de outro, todos são iguais. Não pode, isso, não pode priorizar aquele que entra com os anéis de ouro, com as vestes bonitas, e deixar de dar atenção para aquele que talvez está passando um momento difícil, economicamente falando. Pelo contrário, aquele que está passando um momento difícil, aquele que talvez não tem muito para oferecer, é o que mais está precisando de oração, é o que mais está precisando de acompanhamento, é o que mais está precisando de ser abençoado por Deus, de ser assistido pela igreja, pelo pastor. Então olha como que é um mecanismo que está girando o contrário. Deveria se girar sim, mas está girando o contrário. Aí uma ação causa uma reação, e aí vem uma catástrofe na vida de muitas pessoas. É complicado, né, bispo? Como as pessoas têm uma visão errada, né, sobre isso, né? E interessante algo também, que um versículo que eu gostaria de ver aqui, que está em Mateus no capítulo 5, versículo 23, que nos mostra também que, Mateus capítulo 5, versículo 23, que não adianta a pessoa ela achar também que a oferta dela vai ser aceita por Deus se ela não viver atitudes cristãs na vida dela, né? Se ela não tiver uma conduta cristã, se ela não tiver proposto no coração dela viver uma vida segundo os ensinamentos de Cristo, né? Porque olha o que diz aqui, né? Mateus capítulo 5, vamos iniciar no versículo 21, que diz assim, né? Jesus completa o que foi dito aos antigos, do homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E olha o que Jesus ele disse sobre as ofertas. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Então mostra o seguinte: primeiro, antes da pessoa querer agradar a Deus, até mesmo com uma oferta, ela tem que se preocupar também com a conduta dela, né? Jesus ele falou: você está trazendo uma oferta, mas você está lembrando que você fez coisas erradas, deixa a sua oferta ali, você vai apresentar a sua oferta a Deus sim, mas primeiro conserta a sua vida. Aí quando você consertou lá, então você apresenta e vai ser aceito por Deus, né? Às vezes a pessoa ela acha que pelo fato, é aquela questão da pessoa barganhar, né, de querer pagar a bênção dela, pelo fato dela estar dando, ela acha que Deus é obrigado, né? E às vezes a pessoa ela tem uma conduta totalmente errada, totalmente fora dos padrões cristãos, e ela acha que Deus é obrigado porque ela está dando lá o salário dela, porque ela está dando tanto de oferta, e ela acha que Deus é obrigado a fazer aquilo na vida dela. Não, mas antes de tudo, ela tem que ter uma conduta cristã, porque até as nossas atitudes, elas são ofertas para Deus. Se a pessoa meditar, as atitudes que ela tem no trabalho dela são ofertas para Deus, né? Quando ela glorifica a Deus através de uma atitude na escola, é uma oferta dela para Deus, né? Quando ela dá bom testemunho em casa, é uma oferta para Deus, né? E às vezes a pessoa ela acha, né, que mesmo ela agindo errado, Deus ele vai se agradar daquilo, ele vai aceitar daquela oferta e vai ser obrigado a fazer algo na vida dela. A pessoa está completamente errada, né? A pessoa ela tem que procurar consertar a sua vida também. Aí mostra, né, o tanto que a oferta é algo espiritual também, né? Mostra que a oferta, ela de certa forma, ela se liga com a conduta da pessoa. Não tem como Deus abençoar a vida de fulano ou de ciclano, se fulano, mesmo que ele dê 1 ano de salário dele ali no altar, se a pessoa ela não tem uma vida com Deus, não procura consertar os seus caminhos, ela não vai ser abençoada por Deus, não. Deus nem vai aceitar aquela oferta. Então não adianta só apresentar uma oferta em valor, em dinheiro. É necessário viver a palavra de Deus. Então a oferta é isso: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Finalizamos assim as ofertas. Antes da gente entrar aqui nos votos e nos sacrifícios, tem mais pergunta aí? Comentário sobre a oferta. Pode fazer o comentário que depois vamos responder a pergunta da dona Tânia. O pastor Wellington e a missionária Leilane deixou o seguinte comentário no Facebook. Para mim, a oferta é algo voluntário, de acordo com as condições e o que Deus coloca no coração da própria pessoa, não aquilo que é estimulado a fazer, e de acordo com o que Deus falar o coração da oferta, na minha humilde opinião, nela mais respeito a opinião de todos. Aí ele manda um abraço para o Senhor e para toda a família. Um abraço, pastor Wellington, missionária Leilane, que Deus abençoe cada dia mais o senhor, seu ministério, sua família, em nome de Jesus. A Andréa Teixeira, ela deixou seu comentário. Na verdade, o que está acontecendo nas maioria das igrejas é isso aí. Quem dá mais é procurado. Desculpa, gente, o cabo aqui está saindo do microfone. Andréa Teixeira. Na verdade, o que está acontecendo na maioria das igrejas é isso aí. Quem dá mais é procurado pelo pastor, e quem dá menos nem sequer é procurado pelo seu líder. Infelizmente, é aquilo que a gente comentou aqui agora. Então a atitude do sacerdote, do pastor, está influenciando na atitude do membro da igreja que quer competir com o outro, e aí esse daqui vai se quebrar todinho, daqui a pouco nem na igreja ele vai estar mais, não quer saber de Deus, ele vai dizer: eu fui para a igreja e quebrei. Mas quebrou por causa de quê? Da atitude dele, por não ter que entender a Bíblia. Mas aí vem um detalhe: Oséias 4:6, se eu não me engano, que diz: né, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, e tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento. A obrigação de ensinar a coisa certa para as pessoas é do pastor. Vamos falar da pergunta da dona Tânia. Ela perguntou sobre o quê? Propósito, é certo ou errado? E qual a finalidade ou sentido de fazer o propósito? Pronto, vamos lá. Como a gente está falando aqui de ofertas, dízimos, votos, sacrifícios,
Eu acredito que ela está atribuindo a palavra propósito a valor financeiro. Seria isso? Acredito que sim. Porque a gente está dentro desse debate aqui. Porque hoje em dia se tomou o hábito de falar que um valor que vai ser dado na igreja é um propósito. É um propósito. Amém. Tá bom. Que se entenda dessa forma, né? Que se entenda dessa forma. Um propósito é algo que a pessoa coloca dentro do coração dela. Ela vai fazer, ela se propõe. Um propósito é algo que ela se propõe a algo. Ela está se propondo a algo. Não quer dizer que um propósito seja necessariamente a entrega de um valor financeiro em uma igreja. Não. Um propósito pode ser de oração. Um propósito pode ser de jejum. Ela está se propondo a fazer aquela oração todos os dias, tal horário. Ela está se propondo a jejuar ali tantos dias, tantas horas. Ela está se propondo a ir para o monte tantas vezes por semana, durante tantos meses, durante tantos anos. É um propósito. O propósito em si para com Deus é lícito e é bíblico. É lícito e é bíblico. Lá em Isaías capítulo 26, Isaías 26 diz assim, cântico de confiança na proteção divina. Diz assim: naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abre vós as portas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. E no versículo 3 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo presente. Então o propósito em si, ele é lícito, ele é bíblico. É algo que a pessoa se propõe a fazer diante de Deus. Ele é lícito. Agora, lembrando que a Bíblia está dizendo que para agradar a Deus, o propósito tem que ser firme. Se eu estou fazendo um propósito de oração tantos dias, tantas horas, tal horário, o meu propósito não pode. O que as pessoas não podem confundir é entender que um propósito é apenas uma questão financeira, monetária. Que eu acho que o nome propósito não se encaixaria bem nessa situação. Até porque a pessoa participar, por exemplo, de um envelope que é dado na igreja dela e chamar aquilo de propósito, onde ela vai estar entregando uma única vez, é no mínimo estranho. Eu acho que a palavra propósito não seria o ideal, talvez, nessa situação. E aí, pastor Antônio, pode falar. Concordo, bispo, concordo, até porque na verdade, na maioria das vezes não há pessoa que se propõe, né? É proposto para ela, e ela aceita, ou às vezes de bom coração, às vezes coagida, né? Então isso já desconfigura essa questão da pessoa se propor a fazer aquilo, né? E como o Senhor leu aqui no versículo, Deus, ele conserva aquele que tem um propósito firme. Então, se a pessoa se propôs no coração a fazer tal coisa, ela tem que se manter firme naquilo que ela propôs, né? Porque é um propósito com Deus, né? Em todas essas situações que nós estamos discutindo, nós temos que nos lembrar que é uma coisa entre a pessoa e Deus. É sempre entre a pessoa e Deus, né? Então a pessoa ela tem que se manter firme nesse propósito com Deus, cumprindo aquilo que ela se propôs. Assim Deus vai se agradar daquilo, né? Deus pode até abençoá-la ou dar a direção ou respondê-la, né, segundo aquilo que ela propôs no coração dela. Então eu acredito que a pergunta da dona Tânia está respondida na questão do propósito, né? Tem a pergunta da dona Valdíria agora também, é isso? Tem a pergunta dela. Mas antes da pergunta da dona Valdíria, que tem a ver com voto, não é isso? Pode ler a pergunta dela, por favor. A
questão dos votos. Em determinadas denominações, em toda reunião tem um voto diferente. Eu nunca concordei com essa prática. Isso é bíblico? Pronto. Olha a pergunta da dona Valdir. Em determinadas denominações, instituições, tem culto todo dia, é isso? Isso. Toda reunião tem um voto diferente. E essa questão do voto também eu acredito que está levando para o lado financeiro, monetário, porque no nosso debate aqui né? A pessoa está entendendo sempre pelo lado financeiro. Ela está dizendo que toda reunião tem um voto diferente. Quer dizer o quê? É proposto ali para a pessoa um envelope para ela trazer uma oferta determinada para algum sentido da vida dela, da casa dela, sei lá. Então essa é a dúvida dela. Ela diz o que no final? Eu nunca concordei com essa prática. Isso é bíblico? Bom, bíblico não é. Bíblico não é. O voto em si é bíblico. A palavra voto é bíblico. Nós temos exemplos aqui, né? Por exemplo, Ana, 1 Samuel, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Olha só o que diz aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. Lá no versículo 9. Ana, ela era estéril, não podia ser mãe, casada com Eucana. Eucana, por sua vez, naquela cultura lá oriental, enfim, era permitido, se a mulher dele, não gerasse filhos, ele podia casar-se com outra também, ter mais de uma esposa, porque ele queria ter uma descendência. Então Eucana se casou com Penina. Penina zombava de Ana porque Ana não tinha filhos e ela tinha. Então lá no versículo 9 do capítulo 1 de 1 Samuel diz: a oração e o voto de Ana. Olha o que diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, presta atenção, ó, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana se levantou no templo, né? E com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, ó, ela fez um voto, Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana fez um voto com Deus. Eu entendo que a questão do voto não é necessariamente uma questão econômica, financeira, é muito parecido com a questão do propósito. Porém, o voto normalmente é algo maior, é algo mais intenso, é algo mais profundo que a pessoa faz para com Deus, normalmente numa situação difícil que ela está vivendo, precisando de um socorro. Ana estava sendo envergonhada, humilhada, então ela fez um voto com o Senhor. Ela queria ser mãe, e se Deus desse a ela aquela graça de ela gerar o filho, ela pegaria aquela criança e entregaria a criança no templo, para que a criança crescesse como um sacerdote na casa de Deus, como aconteceu que foi o Samuel. Samuel foi filho de Ana, né? Então o voto, ele é bíblico, tem outras mensagens bíblicas aqui também, o pastor vai citar e vai participar também. O voto é bíblico, o voto ele é voluntário, é um voto, é igual agora não tem as eleições agora em outubro no Brasil, cada um vai lá lançar o seu voto, é um voto ali que a pessoa está lançando, um voto de quê? De confiança naquele candidato que ela está votando. O voto ele vamos falar do voto de outubro agora, ele é pessoal, é a pessoa que toma a decisão,
ele tem que ser liberal, ele não pode ser imposto, senão não é voto. Senão não é voto. E a pessoa tem que estar consciente do que ela está fazendo. Por exemplo, a pessoa ela pega e vai votar em determinado candidato em outubro. Ela vota, o voto dela em determinado candidato. Ela tem que estar consciente que aquilo que aquela pessoa fizer lá na frente, ela participou daquela situação, ela votou naquele candidato, ela colocou a confiança naquele candidato. Assim é o voto com Deus. Assim é o voto com Deus. Por isso que eu disse que o voto é uma coisa mais profunda, vai além do propósito. O voto é algo mais sagrado. Quando a pessoa vota, ela tem que cumprir. Aí vem algumas instituições, como a dona Valdira fez aí a pergunta dela, que tem instituições que toda reunião, todo culto tem um voto diferente. Normalmente, aí, pelo que eu entendi, em forma de envelope, falando para a pessoa trazer um dinheiro, enfim, e tal. Amém. Quem sou eu? Não estou aqui para criticar, mas estou aqui para orientar a pessoa que está assistindo o vídeo agora, que está ouvindo pela Rádio Cristã Minas, que ela tem que estar consciente do que ela está fazendo. Porque se ela faz um voto e ela não cumpre, a Bíblia Sagrada diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Está lá em Eclesiastes, se não me engano, capítulo 5. Capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Aí ela, toda reunião que ela vai, todo culto que ela vai, ela pega o envelope, ela está desesperada. Lembra do desespero aqui de Ana? O voto é na hora do desespero. Aí ela faz um voto e ela não cumpre, a situação dela fica pior do que estava. Fica pior do que estava. Então, se o pastor não tem essa consciência, ô dona Valdíria e amigos ouvintes, se o bispo não tem essa consciência para com você, para com as pessoas, então que você tenha essa consciência da santidade do voto, do quanto é sagrado o voto, e o voto vai além. Por exemplo, tem gente que faz um voto, aí eu faço um voto que eu nunca mais vou assistir televisão. É o voto da pessoa. Aí daqui uma semana, não aguentei, eu caí, eu não aguentei assistir, é um programa novo que começou, então, peraí. O Deus já respondeu, né, aquilo pelo qual ela estava fazendo o voto, então ela não cumpre a parte dela. Depois de ter respondido, né, o voto dela, ela se relaxa, vamos dizer assim, na fé e acaba quebrando aquilo que ela tinha proposto no coração com Deus. Pois é, e aí está o perigo. É melhor não votar do que votar e não cumprir. E outro detalhe, ela perguntou se é bíblico, toda reunião dá um envelope diferente. Na Bíblia nem de envelope fala. Na Bíblia nem de não fala. Não fala. Eu estou respondendo a pergunta dela, ela perguntou se é bíblico. Não fala. O que acontece? O pastor pode estar ali pedindo a ajuda das pessoas, explicando para que é? Pode. Agora, é um pouco estranho. Eu estou falando que é estranho, não estou falando que é errado, não. Não estou falando que é ilícito, não, porque já vão me apedrejar por causa disso. Eu estou falando que é um pouco estranho. Toda reunião ser um voto diferente. Tá bom. Normalmente a reunião é diferente. Tem um tema diferente. Aí o voto dessa reunião aqui é X. O daquela outra reunião é Y. E o da outra reunião é Y. Quer dizer que essa daqui vale menos do que essa? Quer dizer que essa resposta aqui, essa bênção, vale menos do que essa? Ou essa outra vale mais do que aquela? Então é coisa para a pessoa refletir. É complicado. Não é isso? É. Tem um ditado lá na minha terra que diz que enquanto existir... Deixa para lá. Pode falar, pode fazer o comentário. E Eclesiastes, no capítulo 5, né? Que o título já diz o seguinte: a loucura de votos precipitados. Né? Às vezes a pessoa está passando uma situação difícil e ela faz um voto com Deus, já sabendo que ela não tem a mínima condição de cumprir aquele voto. Né? Então Deus chama isso do quê? De loucura. Né? O capítulo 5, versículo 1 diz assim: guardai o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal.
não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o teu voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Né? E tem até um exemplo de um voto precipitado, a gente voltando aqui no livro de Juízes, no capítulo 11, fala sobre o voto de Jefté. Né? Jefté foi um dos juízes, né, levantados por Deus para libertar o povo de Israel em determinada situação que eles estavam enfrentando. E a Bíblia diz aqui em Juízes capítulo 11, no versículo 30, diz assim, ó, que ele fez um voto com Deus. Ele fez o seguinte, ó: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Olha, ele estava numa situação difícil, né? Estava na guerra lá, os filhos de Amon lutando contra o povo de Israel e vencendo. Então, de repente, ele fez um voto com Deus falando o seguinte, ó: se o Senhor me der a vitória, o primeiro que sair ali da porta da minha casa e eu ver quando eu estiver voltando da vitória, eu vou oferecer ele ao Senhor em holocausto. Fez o voto. Fez o voto. Aí o que aconteceu? Aí aqui diz aqui no versículo 34, né? Deus deu a vitória a ele, né? Ele foi vitorioso. Aí ele voltando da guerra para casa. Olha o que aconteceu no versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. A própria filha foi a primeira que saiu da porta de casa. E saiu toda feliz ali, alegre, dançando, recebendo ele, né? Ele tinha sido um herói de guerra, né? Então recebendo ele, dançando para ele, comemorando a vitória, né? Aí diz assim, né? Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, por quando fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Né? Foi um voto precipitado dele, né? Ele cumpriu o voto dele, mas isso aqui destruiu. Com o coração partido. Destruiu a vida dele, destruiu a família dele. A vitória dele se tornou insignificante diante do cumprimento daquele voto. Então isso mostra, né, o peso, né, de um voto precipitado. Então o voto é sagrado, meu irmão, minha irmã, é uma coisa séria. Voto com Deus é coisa séria. Então muito cuidado quando você fizer um voto com Deus em relação ao que seja, ao que for, seja um voto de qualquer natureza, cumpra, ou então não faça o voto. O voto é bíblico? É bíblico. É lícito? É lícito. Porém, ele é sagrado, ele tem um peso muito grande e ele deve ser respeitado da forma que ele é. Agora, respondendo mais uma vez a pergunta de Dona Valdíria, se ela perguntou se é bíblico esse negócio de toda reunião envelope de voto diferente, nós já respondemos aqui que bíblico não é. Tem mais perguntas aí antes da gente entrar no sacrifício, comentários e outras palavras mais aí, em nome de Jesus? E você pode continuar participando conosco, tá? Mandando aí sua pergunta, sua dúvida pelo WhatsApp prefixo 61, né? 61982618379, repetindo 982618379, ou então pelo Facebook também, pela live. Nós vamos ouvir aqui alguns comentários e vamos falar do sacrifício para finalizar o debate de hoje. Está conosco ao vivo o pastor Mauro Santos, Tânia das Graças, a Celina Otero, o pastor Henrique, missionária Joyce, Elaine Andrade e a Ronismar Ferreira. Deixa eu comentar: graças a Deus estou abrindo o olho com essas pregações. Sabendo a verdade, é isso mesmo, bispo.
Quem é que comentou? Ronismar? Ronismar Ferreira. Glória a Deus, que bom, Ronismar. Fico feliz de Deus estar lhe abençoando com esses nossos debates aqui, né? Porque a intenção não é desviar ninguém do caminho, pelo contrário, é pegar os desviados do caminho e colocar no caminho. Não é isso? Não é desviar as pessoas do caminho, é colocar as pessoas no caminho. O caminho que é Cristo. Cristo é o que? É a palavra. João capítulo 1 ele disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus é a palavra. Se a pessoa quer estar no caminho de Deus, ela tem que estar na palavra. Se ela não está na palavra, ela está fora do caminho de Deus. Né? Tem mais algum comentário, mais alguma participação? Enfim, que nós vamos entrar aqui na última parte do debate de hoje, que é sacrifício, pastor. Meu Deus, tem alguns lugares que falam de sacrifício. Você vai fazer um sacrifício. Sacrifício é lícito, sacrifício é bíblico. Eu vou ler aqui um texto em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Você que está acompanhando conosco aí, pode ler também na sua Bíblia. Compartilha aí esse vídeo, compartilha esse áudio, compartilha essa mensagem. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas pelo poder de Deus, tá bom? Pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 10. Olha o que diz aqui o título da mensagem: os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. Presta atenção no que diz aqui o texto, ó. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. Humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Olha que maravilha. Olha que tremendo. Só o título já dá argumentação aqui para tudo. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Se é permanente, então não há necessidade de novos sacrifícios. Antigamente eram humanos e transitórios. Quem faziam eram homens, matando animais, sacrificando animais. Só que aquilo dali tinha um tempo, um ciclo, e era necessário depois sacrificar outro animal e outro animal. Por isso que diz que era transitório. Era humano, que era feito por homens, e era transitório. Tinha um ciclo, um tempo determinado. Vamos dizer um prazo de validade. Só que a Bíblia está dizendo que a expiação feita por Cristo, porque Cristo não era simplesmente homem, era o Filho de Deus, veio a essa terra em carne, mas era o Filho de Deus. Então a expiação feita por ele, o sacrifício de Cristo, é divino e permanente, é para sempre. E uma coisa importante que as pessoas precisam entender em relação ao sacrifício que a Bíblia fala: o sacrifício nunca foi para abençoar pessoas, o sacrifício sempre foi para remissão de pecados. Quando o sacrifício é proposto hoje em dia nas igrejas, é para remissão de pecados? Não, não é. É em busca de alguma coisa que a pessoa quer, é em busca de uma bênção, é em busca de uma vitória. Opa! Então peraí, a palavra sacrifício já está fora do contexto, porque o sacrifício bíblico sempre foi para a remissão de pecados. Tanto é que está falando que a expiação feita por Cristo, a expiação é a pessoa expiar, trazer para si, carregar sobre si os erros do outro. É igual aquela famosa frase do bode expiatório. Você vai entender agora o que é o bode expiatório. Talvez você na escola ou no trabalho, enfim, alguém fez alguma coisa errada e a culpa caiu no outro. Aí todo mundo fala: fulano foi o bode expiatório do ciclano. Quer dizer o quê? Ele carregou a culpa dos outros. O sacrifício dos antigos era isso: o animal carregando a culpa dos seres humanos pecadores. E no caso de Cristo, Jesus, ele carregou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, os nossos pecados. A Bíblia fala em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Então, meu querido, minha querida, meu irmão, a palavra sacrifício só cabe na situação de remissão de pecados. Como o sacrifício de Cristo é permanente, é divino e permanente, então a palavra sacrifício não cabe em lugar nenhum, biblicamente falando, hoje dentro da igreja de Jesus. Pastor Antônio? Isso é aquela questão, né, do texto fora de contexto gera pretexto para heresia, né? Porque a maioria dos versículos que as pessoas pegam falam, não, você tem que sacrificar para Deus te abençoar, né? Vários desses textos, né, eram sacrifícios pelo pecado, né? Por exemplo, a gente pode ver um exemplo ali no livro de Jó, que Jó, a Bíblia fala, né, que Jó ele fazia ofertas pelos seus filhos, né? Mas Jó mesmo explica qual era essa oferta, que ele fala que é possível, né, que os filhos eles tenham pecado, né, e ele não saiba. Então, para que esse pecado não venha a contar sobre os filhos, ele faz aquela oferta, né? Então já mostra que é sacrifício. Tem até um texto aqui que fala sobre o que Davi ele fez, que é em 2 Samuel no capítulo 24, né, um texto que mostra, né, que Davi ele fez justamente esse sacrifício pelo pecado, né? 2 Samuel capítulo 24, né, no versículo 18, que fala que Davi erige um altar na eira de Araúna. Mas o que tinha acontecido aqui? Davi ele a Bíblia diz, né, que Satanás induziu a Davi a fazer o censo, né, do povo e o censo do seu exército, né? Nesse censo, né, isso mostrava o quê? Que ele estava colocando a sua confiança no exército, né, na quantidade de soldados, e estava deixando de confiar em Deus, né? E por ele colocar esse orgulho no coração, Deus permitiu que viesse um castigo sobre a vida dele. E aí o profeta ele disse, né, que para que esse castigo cessasse, era necessário que fizesse o sacrifício pelo pecado, né, que está aqui no versículo 18, né, de 2 Samuel capítulo 24, versículo 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça, ó rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a amperagem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Mas isso aqui tudo foi no contexto do pecado de Davi, né? Ele fala aqui que ele não ofereceria para Deus nada, que não ofereceria para Deus holocaustos que não custassem nada a ele, mas foi por causa do pecado dele, né? Já teve até pregadores que usou isso aqui, até esse versículo separado, mostrando: ó, viu como é que tem que ser sacrifício? Não, tem que te custar tudo. Se não fizer, se você não sentir dor, então não vai valer, né? Então a pessoa vê o seguinte. Mas a questão do pecado, da remissão de pecados, normalmente nunca é abordada. Nunca é abordado, né? Até porque se for abordado, então o Novo Testamento já quebra o argumento da pessoa,
Né? Porque Jesus é o perfeito sacrifício. Jesus é o perfeito sacrifício, não é necessário. É eterno. Né? Não é necessário Tá que aqui, ó, haja permanente. sacrifício. Permanente. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 10. Eu estava lendo aqui, vou continuar para finalizar. Tem participação aí, tem pessoas conversando conosco. Nós já vamos finalizar o debate de hoje, hein? Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não me deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus dizendo, né, que Deus não estava satisfeito com aquelas ofertas, aqueles sacrifícios de touros, de bodes. Aquilo dali não servia para a remissão dos pecados. Então Jesus falou: olha, estou aqui, Pai, estou aqui, eu estou lá escrito no rolo. Quer dizer, eu já fui mencionado na Bíblia Sagrada, então significa que eu posso aparecer. Então a Bíblia fala que Deus forma um corpo para Jesus, não é isso? O Pai envia o Filho em forma humana. Olha o que diz, versículo, ele fala: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8: depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Vou ler de novo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O sacrifício de Cristo é perfeito. Qualquer pessoa que diz que está fazendo um sacrifício para Deus hoje, ou qualquer pessoa que diz para outro fazer um sacrifício para Deus hoje, está cometendo um grande pecado, uma grande falha, porque ele está se desfazendo do sacrifício de Cristo. É como se ele estivesse dizendo, afirmando que o sacrifício de Cristo não cobre ele, não cobre os pecados dele, não serve para a remissão dos pecados dele. Então a pessoa está cometendo um grande erro. Sacrifício sempre foi, biblicamente falando, para expiação, para a remoção de pecados, e o sacrifício de Cristo Jesus, a expiação feita por ele, é divina e é permanente. Pastor Antônio. Até porque, né, bispo, aqui em Hebreus explica, né, que aquilo do Antigo Testamento, na verdade, era um símbolo do que Jesus faria, né? Tanto que João Batista, quando vê Jesus, fala que ele é o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, fazendo alusão aos cordeiros que eram apresentados pelos antigos sacrificados. O sacrifício do livro de Levítico com o que Jesus iria fazer no Novo Testamento, né? Mas então, se eu desfaço do que é o essencial, né? Do que é o que está sendo simbolizado, eu crio um erro e torno
toda a minha crença sem sentido, né? Por exemplo, a gente pode até dar um exemplo do seguinte: quando a pessoa é uma criança, às vezes ela ganha um celular de brinquedo, vamos dizer assim, e isso simboliza para ela aquilo, né? Mas quando ela se torna adulta, ela tem um celular de verdade. Então, ela adulta, ela vai voltar para o celular de brinquedo? Claro que não, mas tem sentido, né? Então ela tendo Jesus já tendo se sacrificado por ela vai voltar para os sacrifícios do Antigo Testamento, que não vão trazer o resultado que ela espera para a vida dela, né? Se torna uma coisa sem sentido. Resumindo, sacrifício, biblicamente falando, não é lícito. Não é lícito. Mas aí acontece aquela situação, né, bispo? Às vezes a pessoa, alguns pregadores, eles procuram na Bíblia um jeito de fazer as pessoas, de arrecadar mais com as suas instituições. Aí vem a parte do dinheiro de novo. Aí vem ali, o que fazia com que as pessoas trouxessem mais doações no Antigo Testamento? Era o que? Era sacrifício. Aí a pessoa nem se importa se o contexto está certo, se está errado, ela vai num versículo solto, e se a pessoa não conhece a Bíblia, ela se deixa levar. E vai embora. Entra na fila dos perdidos. Porque como é que ela vai contestar se ela não conhece, como é que ela vai contestar um versículo bíblico? Não tem como. Ela só vai conseguir contestar se ela conhecer todo o contexto, né? Senão não vai conseguir. Tem participação aí para a gente poder finalizar dentro desse debate de hoje, que eu creio que foi muito construtivo aí para as pessoas que estão acompanhando. Enfim, tem pessoas participando. Enviaram um comentário aqui pelo WhatsApp, só que não colocaram o nome. O DDD da Bahia. Bahia. Esqueceram de se identificar. Identifique-se. Por favor, identifique-se. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta comunidade é uma bênção em nos ensinar claro e fácil de entender a palavra, e termos de discernimento para desenvolver. Que bacana. É o que? 71, 75? 75. Tem muitas cidades ali da Bahia que são com o prefixo 75. Não dá para saber, não. Fico feliz com o comentário dessa pessoa. Tenho certeza que os debates que nós temos feito está edificando, né? Está construindo cristãos verdadeiros, crentes de verdade, pessoas que vão estar comprometidas com a palavra de Deus e não com muitos ensinamentos falsos. A Bíblia Sagrada ensina que aquilo que passa dos ensinamentos bíblicos são ensinamentos de demônios. Ensinamentos de demônios. Se aquilo que está sendo ensinado para você não está aqui na Bíblia, se não está na Bíblia, não tem o respaldo bíblico, é ensinamento de demônio, meu querido. Você pode ficar com raiva de mim, pode fazer o que você quiser, mas é a Bíblia que diz. Continua aí, por gentileza. A Celina Otero, ela deixou no Facebook: boa palestra, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Amém, dona Celina. Não conheço a senhora pessoalmente, eu acho que não, né? Mas continue conosco, tá? Toda segunda-feira tem um debate, 7 horas da noite. Toda segunda-feira tem o programa Cajado na Muleira. Pode divulgar aí para as amigas da senhora, para os amigos, que a senhora assistiu, gostou. Para nós vai ser uma alegria grande ter mais pessoas participando conosco, viu? E lembrando que a programação da Rádio Cristã Minas, que essa pessoa, dona Celina, e todos os outros que estão nos assistindo, pode baixar no aplicativo lá, o aplicativo no celular dela pelo Play Store, ela vai acompanhar a rádio 24 horas por dia, né? Isso, só digitar ali na Play Store, Rádio Cristã Minas, é o primeiro aplicativo que aparece. Rádio Cristã Minas é o primeiro aplicativo que aparece. Ela se identificou aqui no WhatsApp, é Rosane de Serrinha. Dona Rosane de Serrinha. Que Deus abençoe a senhora cada dia mais de forma poderosa em nome de Jesus, viu? Essa é a pessoa do WhatsApp, né? Isso. Que bom. A pastora Raquel Teixeira, ela deixou seu comentário no Facebook: que Deus continue usando os senhores para abrir a visão espiritual das pessoas e principalmente com respaldo bíblico. Amém, glória a Deus. É isso que é importante, que está na Bíblia. Está na Bíblia. Rapaz, só estou criando um novo programa aqui agora. Ninguém vai pegar esse tema. Olha, nasceu aqui agora. Um novo programa que eu vou fazer. O nome do programa vai ser Tá na Bíblia. Vai ser bacana, vai ser legal. Não adianta nem querer copiar, não. Você do Facebook aí, da rádio, não adianta, já está registrado aqui agora. Aqui, ó. Tá na Bíblia.
Vai ser o novo programa do Bispo Paulo da comunidade Cristã Minas. Pode falar. Comentário só esse mesmo. Está conosco ao vivo também a Lúcia Prachedes. Que bacana, né? Quantas pessoas aí conosco, participando. Gente, nós vamos ficando por aqui com o nosso debate, né? Nossa participação ao vivo hoje na Rádio Cristã Minas e também pelo Facebook com o programa Cajado na Moleira. Divulga esse programa, compartilha aí com seus amigos, com seus conhecidos, não importa a religião, a denominação dele, porque vai abrir o entendimento de muita gente, né? E tem gente que critica, mas não conhece. Eu aprendi uma coisa: criticar sem conhecer é ignorância. Então eu não critico nada que eu não conheço. Às vezes chega alguma situação assim, a pessoa pergunta para mim: e aí, Bispo Paulo, o que o senhor diz a respeito? Eu falo: eu digo nada, eu não entendo disso aí, eu não sei como é que funciona. Tem mais gente aí? Estou mandando aqui um comentário. Edinária de Freitas, Santa Bárbara. Glória a Deus, esse debate foi uma bênção. É lá da Bahia também, DDD 75. Cidade de Santa Bárbara, Bahia. Glória a Deus, que bênção. Lá em Santa Bárbara tem lá uma Santa Casa, tem um núcleo de oração da comunidade Cristã Minas. Tem dado várias pessoas lá, mais de 20 pessoas já no núcleo lá, na Santa Casa lá. Casa de oração, Santa Casa de oração lá, né? Porque era uma casa na residência, né? Quem sabe muito em breve mais uma porta se abre lá, né? Com a ajuda dos irmãos, né? Que têm acreditado no trabalho que nós estamos fazendo no ministério. Quem sabe muito em breve mais uma comunidade Cristã Minas nesse Brasilzão de Deus, né? Posso finalizar? Glória a Deus. Meus irmãos, compartilha aí esse programa, compartilha essas informações que você tem aprendido conosco. É uma honra muito grande estar com vocês, tá bom? Tenho certeza que Deus nos abençoou grandemente, né, pastor Antônio? Foi sim, acho que elucidou muito os pensamentos dessa pessoa, né, as dúvidas que ela tinha, né, talvez... nós sabemos, né, que tem muitas pessoas que até se desviaram, né, do Evangelho, se tornaram desigrejados por causa desses assuntos que nós abordamos tanto hoje como no debate passado, né? Então, que fique gravado na sua mente, no seu coração que isso é um propósito entre você e Deus, né? A oferta, Deus abençoa quem dá com alegria. Se você não ofertar, isso não quer dizer que Deus ele não te ama, que Deus não te quer. Isso não tem nada a ver, né? Isso é tanto o voto como oferta, como dízimo, são propósitos que você tem que fazer com Deus. E isso quem pode contestar, vamos dizer assim, é só Deus, né? Não se leve pela opinião de outras pessoas que não conhecem a sua vida e a sua história. Senhor Deus Todo-Poderoso e amado Pai, agradecemos por mais um programa Cajado na Moleira, por todo o conhecimento, sabedoria e instrução que o Senhor nos deu, para que pudéssemos estar aqui hoje debatendo e construindo esse entendimento que vai trazer pessoas para o caminho, para edificar a fé, para fortalecer a tua igreja e a tua obra. Que cada uma das pessoas que participaram conosco sejam abençoadas, tenham paz, que a casa dela seja um pedacinho do céu, que haja cura, libertação e salvação em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos poderosamente. Espera aí, quero dar um recado aqui. Espera aí, desliga não, espera aí. Espera aí, isso. Um recado. Dia 6 de setembro, véspera de feriado nacional, que dia 7 de setembro é feriado nacional, né? Vai ser uma quinta-feira, dia 6 de setembro, grande vigília de avivamento e salvação em Feira de Santana, Bahia. Grande vigília de avivamento e salvação em Feira de Santana. Vai ser tremendo a unção de Deus, o poder de Deus nesta vigília. Vai haver salvação, vai haver batismo com o Espírito Santo, vai haver conversão. A palavra que Deus vai preparar para essa grande vigília, eu tenho certeza que vai impactar mesmo o coração de todas as pessoas que estiverem conosco ali. Vai ter louvor, até o pastor Antônio vai, né, pastor Antônio? Até o pastor Antônio vai estar conosco nessa vigília louvando, vai ser uma bênção. 6 de setembro,
Atenção, Feira de Santana, Bahia, você de Santa Bárbara, Serrinha, Irará, cidades ali circunvizinhas, Conceição do Jacuípe, eita, esqueci agora, cidades ali adjacentes, enfim, é nosso convidado especial, dia 6 de setembro, às 11 horas da noite, 23 horas, lá na CDL, na Câmara de Dirigentes Lojistas, ali no auditório da CDL. Por que a gente vai fazer lá? Sabe por quê, pastor Antônio? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos respeitar a lei de Deus e a lei dos homens também. A gente não pode ser insubordinado, e a nossa igreja em Feira de Santana está localizada num determinado local, que se a gente fizer a vigília lá na igreja, podemos incomodar os vizinhos, podemos perturbar as pessoas, e nós não fomos chamados para causar confusão. Jesus disse que nós temos que saber de que espírito nós somos. Nós somos do espírito dos pacificadores, do Espírito de Deus. A palavra de Deus ensina que um dos frutos do Espírito é o pacificador, não é isso? É nos frutos do Espírito que fala? Fala que é paz, né? É a paz. E está lá nas bem-aventuranças também. É nas bem-aventuranças, não é? Capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores. É lá em Mateus capítulo 5. Quer ver? Ó? Mateus capítulo 5, ó. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A pessoa que causa contenda e confusão, meu querido, não é filho de Deus, não, é chamado filho do capeta. É por isso que tem gente que vai na porta da igreja, quer bater no pastor, quer brigar, mas olha a atitude do pastor, tem que ser pacificador, irmão. Então, mesmo tendo ali toda uma situação econômica envolvida, a nossa vigília vai ser lá na CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, um auditório maravilhoso, poltronas confortáveis. Meu irmão, vai ter louvor a noite inteira, o som é acústico, não sai som. É dia 6 de setembro, 11 da noite, eu não vejo a hora de chegar, e vai ser uma bênção. Que bênção, né? Glória a Deus. Estaremos lá e aguardamos vocês em nome do Senhor Jesus. Pode começar a espalhar aí, porque já está tudo certo, não tem como dar errado. Só se Deus voltar, só se Jesus voltar para buscar a sua igreja antes, eu espero não ficar por aqui, e espero que você também não fique por aqui, que possamos juntos nos encontrar na glória, tá bom? Um abraço grande e a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe e um ótimo dia nessa terça-feira. Deus abençoe. Tchau.